Legal. Então, olha só, essa semana, no feriado, né, do dia 2, pode ser pagado, tudo faz. Então, essa semana teve um feriado, né? Que dia que foi o feriado? Dia 15 não, semana, feriado que passou. Dia 2? Dia 2. Dia 2 foi o quê? Quem? Aniversário do Carvito, claro, rapaz. Parabéns, aqui, ó. Aqui, na hora de ligar, eu liguei pro Vitor, né? Aí, pro Caio. Falei, Caio, meus parabéns, cara, que Deus te abençoe e tal. E tudo que eu estiver falando, você reproduz pro teu irmão. Porque se eu tenho certeza que se eu ligar pro Vitor, vê se não é isso. Ele vai ficar assim, Aí, parabéns, Vitor, Deus te abençoe. Ele fica assim com esse caguete aí. Então, dia 2, além do aniversário do Caio Vitor, foi o feriado de mortos, né? Finados, o feriado de finados. Então, você tem várias questões em cima desse feriado. E eu, inspirado em cima desse feriado, resolvi pensar um pouco dentro da Escritura sobre o paradoxo morte e vida. E eu já vou adiantar a mensagem toda, vou pregar aqui numa frase. Depois a gente vai só elucidar a pregação. Paradoxo, morte e vida. Por que é paradoxo? Só para te explicar a questão das duas partes da pregação. Por que é um paradoxo? Porque eu fui levado da morte para a vida. E agora, depois que estou vivo, eu estou convocado por Deus para morrer. Entendeu? Nós estávamos mortos e nós fomos resgatados para a vida. Quando eu tenho vida, Deus me chama para morrer. Jesus mesmo, em várias situações, ele falou sobre morte, mas essa é a segunda parte da mensagem. Eu queria meditar rapidamente com vocês na primeira parte, esse paradoxo morte e vida. O próximo paradoxo vai ser vida e morte. Então eu fui chamado da morte para a vida. Na próxima mensagem a gente vai ver por que esse paradoxo em que eu fui chamado da morte para a vida e da vida depois de novo para a morte. Então, abra comigo em Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim. O ideal é vamos ler tudo. Efésios, capítulo 2, porque o legal é você ler do 1 ao 10, né? Mas vamos lá. Então, a palavra de Deus diz assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Espera aí que eu vou mudar minha versão aqui, que não está boa não. NVI. Só um cadinho. Vamos lá. Então, NVI, Efésios capítulo 2, primeiro versículo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando em nós que vivem na desobediência. Nos que vivem na desobediência, Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, nos quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então eu queria que você pensasse comigo agora. Quem gosta de ver filme de ficção científica aí? O Daniel gosta. E Igor também gosta de ficção científica? Então, ficção científica é tipo... cita um filme de ficção científica legal, que você tenha gostado. Qual que você mais gostou, Daniel?
Isso é legal. Então, alguém, qual? Homem do Futuro. Igor? Star Wars. Aí, você, amigão? Star Trek também, ficção científica. Agora, aqueles filmes de ficção científica, assim, de doideira mesmo, assim, aquela nova série, Stranger Things, quem tá vendo? Stranger Things é muito legal. É muito legal. Se você não assistiu ainda, você tem que assistir. Tem uns filmes, A Origem, quem já viu A Origem? Aquele do peão, aquilo é ficção científica. Tem uns outros filmes, assim, mais loucos ainda. Matrix, gente, como é que vocês esqueceram de Matrix? Hã? Tá doida, pô? Matrix, como é que vocês esqueceram de Matrix, cara? Um clássico do cinema mundial. Matrix não pode ficar fora das nossas lembranças de filmes de ficção científica. Mas então, eu quero agora que vocês pensem comigo e a gente vai montar na nossa imaginação, vamos exercitar a imaginação. Fecha os olhos, vamos imaginar, fecha os olhos. Imagina todo... Fecha os olhos, para fechar os olhos. Para exercitar a imaginação. A gente vai montar um filme de ficção científica que eu vou contar para você. Imagina um salão muito grande. Todo fechado, com as paredes brancas, o ar-condicionado rufando. Daqui a pouco você, como observador, entrou dentro desse salão. Não tinha ninguém. A única coisa que você viu naquele salão muito grande, um salão muito grande, muito frio, foram vários corpos, várias pessoas deitadas, muitas pessoas deitadas, cada uma numa pedra de necrotério. Continua imaginando nosso filme. E aí você, sem entender muita coisa, como observador só, começa a andar por aquele monte de corpo, pessoas humanas estavam ali, todas elas deitadas. Daqui a pouco você encontra uma pessoa no meio do laboratório, viva. E aí você, sem entender muito, você pergunta, o que está acontecendo aqui? E aí o cara diz assim, essa é a terra dos mortos. O cara respondeu para você que essa aqui é a terra dos mortos. E aí você, muito curioso, começa a perguntar, né? Você está no filme, você está imaginando, você está comigo, você começa a perguntar, mas o que? Me explica, qual é o fundamento desse monte de corpo e várias pessoas ali, muitos corpos que você chega a perder e muito frio, e você percebe que todos eles estavam mortos, duros, e aí gelado, aquele ambiente gelado, você sem entender muito, você pergunta para o cara, mas por que as pessoas estão assim? Por que está todo mundo morto? Qual o fundamento dessa uma experiência científica? E aí o cara vai dizer para você, na verdade eles estão vivos. E aí você, mas vivo? Como assim eles estão vivos? Eles estão vivos. Eles vivem dentro da própria mente. Mas como assim vivem da própria mente? Eles estão mortos, eu sou capaz de encostar, e você encosta a mão em um, e realmente está muito gelado, e você é assustado, que você poderia ser um deles ali, e aí você pergunta, mas como que eles estão vivos? E aí o cara, o cientista, né, daquele laboratório, ele fala para você, todos eles estão sonhando, eles vivem dentro da sua própria imaginação. E aí o cara te chama, vem cá, eu vou te levar para você ver o que passa no mundo virtual deles. Ele te leva para uma sala cheia de telas. Vai acompanhando a sua imaginação, hein? E quando você entra naquela sala cheia de telas, você vê o que está passando dentro da cabeça de cada um que estava naquele salão morto. E você começa a dar conta de que há um mundo, de que existe um mundo dentro da imaginação daqueles mortos. E aí você começa a ver que aquelas pessoas que você viu no salão que estavam mortas, elas na verdade dentro daquela tela, daquelas inúmeras telas, elas estão vivendo, elas estão trabalhando, elas estão estudando, elas estão vivendo dentro da imaginação delas. Agora você abre o olho. Filme legal, né? Deu até assim aquela sensação. E o final, cara? Você não vai contar o final não, Bastão? Não vou não. Só pra gente meditar. Quando Efésios capítulo 2, falei que a mensagem vai ser breve. Quando a mensagem de Efésios capítulo 2, ela traz para nós, logo no primeiro versículo, ela diz que nós fomos vivificados, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse cenário desse filme que a gente imagina, ele é real. Então, nós vivemos no mundo dos mortos. Para onde você olha dentro dessa realidade que não é somente... É muito louca essa mensagem, você tem que acompanhar muito comigo. Dentro do que você olha, assim, as pessoas que você olha na rua, é como se fosse... Olha só a loucura.
é como se a gente estivesse vivendo a cabeça de cada um deles. E isso se transformasse em palpável e real. Só que, na verdade, tudo que você está vendo agora, que você está vivendo, que você está tocando... Toca na pessoa do seu lado aí. Toca na pessoa do seu lado, gente. Vai, vê se ela está viva. Na verdade, tudo que você está vendo, que você está tocando, que você está presenciando, é fruto... Olha o filme, hein? É fruto da imaginação. O que, na realidade, qual é o cenário real de todos nós? Nós estamos num salão muito grande, deitado numa pedra de necrotério morto. Pastor, mas isso é só o filme? Não, isso é real. O que a gente vive aqui é resultado da imaginação de mortos. A gente vive um cenário dos mortos que acaba se tornando real e a gente vive no real. Não vai ter pesadelo hoje não, hein? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No pecado de Adão, quando Adão e Eva eles caem, eles transgridem a lei de Deus, eles são desobedientes, todas as pessoas da humanidade a partir deles estão mortas. Vivem num grande necrotério, onde a única pessoa que está viva dentro desse cenário horripilante que você está imaginando agora, a única pessoa que tem vida dentro desse cenário é Deus. Quando a palavra de Paulo começa no capítulo 2 de Efésios, ela diz assim: todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Significa de fato dizer que nós estávamos no necros. A palavra morto no grego significa necros, daí que sai necrotério. O necros no grego significa incapacidade. O necros no grego significa você não tem reação das coisas. Eu encosto em você e você não tem reação. Isso é uma pessoa no estado morto, uma pessoa que estava morta. Agora você torna de novo a imaginação. Imagina você mesmo deitado nessa pedra. Imagina você mesmo deitado nessa pedra e Deus é o único que passeia nesse salão onde todos estão mortos. É impossível você, em estado morto, no estado necros, escolher alguma coisa. A Bíblia, nesse texto, vai falar que nós vivemos aos nossos deleites. A Bíblia vai dizer que quando nós estamos mortos, nós vivemos a nossa vontade. Então esse cenário que a gente vê agora na Terra, a nossa vivência, os nossos relacionamentos, na verdade, tudo que a gente vê é fruto da imaginação do necros. A sua realidade, a nossa realidade como natureza caída, é viver numa pedra achando que está vivendo. Porque a ideia do filme científico que nós começamos a mensagem, o sentido, é de que aquelas pessoas estão mortas, mas elas não sabem que estão mortas. Aquelas pessoas estão mortas, mas elas acham que estão vivas. Quando você entrou naquela sala, você viu o mundo real acontecendo. Na cabeça daquelas pessoas, na cabeça daquele morto, ele está vivo. A primeira lição que a gente pode tirar do paradoxo morte e vida é que a gente pode estar morto achando que está vivo. A gente pode estar dentro de uma pedra de necrotério, de uma sala muito gelada, achando que está vivendo. Mas o que na verdade a nossa concepção real, o que de fato nós somos, é um morto. E tudo que a gente pensa e tudo que a gente vive é resultado da vontade de um morto que acha que está vivo. O paradoxo morte e vida traz para nós no mundo real um mundo de mortos que acham que estão vivendo. Um mundo real onde os mortos acham que as vontades e tudo que eles fazem é concepção da própria vontade, é concepção do que eles de fato eles querem, e as decisões que eles tomam é resultado da própria vontade. A gente vive num mundo onde os mortos acham que estão vivos. Mas aí, pastor, qual é a única solução para esse filme? Qual é a resolução desse filme? Ou o que eu posso imaginar do que vai acontecer? Como que um morto ele vai tornar a vida dentro desse cenário? Um morto só pode tornar a vida dentro desse cenário se ele for tocado pela graça de Deus. Somente a graça de Deus pode trazer você da morte para a vida. Somente a graça de Deus pode tocar você e ressuscitar dessa pedra gelada, ressuscitar do seu estado de necros.
de morte. O paradoxo morte e vida, essa reflexão sobre o paradoxo morte e vida, ele passa por essa reflexão, por essa questão de que eu estava morto e a única coisa que pode me levar à vida é Cristo Jesus. Porque morto tem vontade? Morto tem vontade, gente? Morto fala? Morto deseja alguma coisa? No nosso filme, o morto acha que tem vontade, o morto acha que manda em alguma coisa e o morto acha que vive. Mas no fundo ele está? Ele está? Morto. Todas as concepções, todas as razões, tudo que ele fala, todo o intelecto, tudo que é fruto, tudo que sai dele, sai de uma natureza que está no estado de morte. Então, o mundo, na verdade, como um todo, ele é resultado da vontade dos mortos. E somente Deus pode nos trazer a vida. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que nós somos salvos somente pela graça de Deus. Somente Deus pode entrar dentro desse necrotério e nos trazer de volta a uma vida que de fato é real. Somente Deus pode nos tirar desse estado de morte. O pecado nos escraviza para sempre nesse estado de morte, a ponto de nós acharmos que estamos vivendo, mas na verdade nós somos grandes zumbis. E essa palavra ela é fantástica, porque só um homem venceu a morte. Um homem esteve no estado de necros e trouxe a vida a si mesmo. Imagina você num velório, o morto de repente levanta, no meio do velório. Isso nunca aconteceu. Um morto trazer vida a ele mesmo. A verdade, exceto isso aconteceu uma vez, que foi Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele venceu a morte. E agora ele tem a capacidade de tornar os mortos vivos. E isso não acontece pelo que eu faço. Porque quando Cristo Jesus me vê, eu estou deitado numa pedra, incapaz de fazer qualquer coisa para agradar ele. Porque um morto não é capaz de ter nenhuma ação que não seja ações de morte. Então nada que eu faça no meu estado morto, deitado numa pedra, pode agradar a Deus e dar razão a Deus para me salvar. Entende isso? Nada que eu faço, não são as minhas obras, não são as minhas atitudes que podem justificar Deus me trazer a vida. Porque Deus, quando me olha, Ele me olha gelado numa pedra. E eu, como um ser gelado numa pedra, nada que eu faça pode convencer a Deus a me trazer a vida, senão a própria vontade dEle. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, nós somos salvos não porque nós aceitamos um convite de Cristo Jesus para nos tornar a vida, nós somos salvos porque primeiro Ele nos escolheu, a Sagrada Escritura nos diz. Primeiro veio da vontade de Deus nos resgatar do nosso estado de nécros. Tem uma música muito legal, cara. Depois que eu soube da história da música, a música mudou para mim. Amazing Grace. Quem conhece Amazing Grace? Amazing Grace. Amazing Grace é quase um hino americano, cara. Ela quase se tornou um hino americano. Depois do hino deles, o hino nacional, é a música que incita mais o orgulho americano. Quem compôs Amazing Grace foi um cara chamado John Newton. A história de John Newton é a seguinte. John Newton trabalhava na marinha, e aí ele não deu muito certo na marinha, e ele começou a trabalhar em navios negreiros, em 1700 mais ou menos. E John Newton, quando ele era um capitão de um navio negreiro, e ele era um capitão muito mau, ele batia mesmo nos negros, ele matava os negros, e ele fazia expedições na África para escravizar, para comprar aqueles negros que agora eram escravos, e levar esses negros para trabalhar na América. Essa era a função de John Newton. E a história de John Newton conta que ele foi um dos piores capitães, um dos mais cruéis que você possa imaginar. Existe um filme que eu acho que a gente deve assistir, eu já estava pensando aqui no nosso próximo encontro assistir esse filme, Amazing Grace, que chama o nome da música. Então John Newton era o capitão desse navio. E um dia, quando John Newton estava voltando da viagem, a onda começou a bater muito forte. O mar ficou muito bagunçado, as ondas gigantes
John Newton começou a ficar com medo, alguns negros tentando se lançar ao mar para morrer, e John Newton confuso com aquela história toda, e ele não sabendo mais o que fazer, ele estava à deriva, nada que ele fizesse para controlar aquele barco, e a chuva muito forte, os trovões muito fortes. John Newton viu a sua vida por um fio, até que ele se lembrou de uma parte de um livro que ele leu durante a sua história, que nunca mais ele esqueceu, ou que ele não deu valor naquela época e depois ele se lembrou. Imitadores de Cristo, o nome do livro que ele leu. E ele se lembrou da parte em que ele podia pedir a Deus que fizesse um milagre por ele naquela noite. O único fim que John Newton poderia ter tido era o fundo do mar naquela noite muito chuvosa. E John Newton fecha os seus olhos e fala: Senhor, se o Senhor hoje me ver aqui no meio desse oceano, se o Senhor puder me resgatar, me dá um sinal, me salva, mostra que de fato o Senhor existe e me tira dessa situação e me livra da morte. E 4 dias depois, ainda de muita turbulência no mar, John Newton consegue chegar na América. John Newton aceita Cristo Jesus. E aí ele compõe Amazing Grace. E se você puder observar a tradução, Lucas, olha aí na internet para nós enquanto isso. A tradução da música Amazing Grace e a própria sofonia que eles falam, quando você faz, como é que é isso? Solfejo. Se você observar o solfejo da música Amazing Grace, conta alguns teólogos, eles contam que o solfejo de Amazing Grace, na verdade, é fruto do gemido dos negros do navio negreiro, quando ele trabalhava. Se você vê alguém solfejando Amazing Grace, você vai perceber que, na verdade, o solfejo da música, ela reflete um pouco dos gemidos que os negros tinham quando eles estavam no navio negreiro. E John Newton compõe a música mais importante da América, porque ele se via falido, ele se viu à morte, ele viu que ele, no meio daquele oceano, não podia fazer nada para ele mesmo. No meio daquele oceano turbulento, o navio quase indo à deriva, nada que ele fizesse ali, seja pegar o navio, tentar controlar o timo, e nada que ele pudesse fazer ali ia salvar a vida dele, senão um salvador. Para ele ficou muito claro quando ele chega na América, que é o único que poderia ter salvado ele naquela situação mais tenebrosa possível, era Deus. Nós estamos numa pedra, mortos, e nós não temos outra esperança senão o toque de Deus para nos trazer a vida. Se Deus não nos tocar, nós não viremos nunca a vida. A gente vai continuar vivendo esse grande filme de ficção científica, onde todo mundo está deitado, morto, vivendo dentro da cabeça de cada um, achando que está vivendo, mas na verdade está morto. Deixa eu ir, Luquinhas. Tá meio embolando aqui. Mas é mais... Deixa eu ver aí. Embolou um pouco aqui, mas acho que dá pra ver. Conduz seu som, isso aqui tá embolado. Não dá pra ver isso aqui não. Vê aí. Achou aí? Pode. Amazing Grace. Maravilhoso, né? É assim mesmo, quem tá fazendo direitinho. Tô arrepiando aqui, cara, sério. Essa música é linda, bicho. Aqui embolou, mas é maravilhosa graça, conduz seu som. Que isso me salvou. Achou aí, Dani? Achou a legenda? A tradução? Só para traduzir aqui. John Milton, tá errado, é John Newton. Só a internet podia ajudar. Show aí, Luquinhas, conseguiu? Deixa eu tentar lá agora, de novo. Porque aqui, a parte que não tá aparecendo, eu li quando Fala. carrega. Maravilhosa graça que salvou um miserável como eu. Aí continua. Então, a tradução é maravilhosa graça que salvou um miserável como eu. Aonde? Aí continua embaixo. Conduz seu som. Isso aí. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei.
eu estava cego, mas agora eu vejo. Quando estivemos lá há 10.000 anos, brilhantes como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores do que quando começamos no princípio. Por muitos perigos, labutas e armadilhas eu já passei. A graça de Jesus me trouxe seguro, tão distante, e a graça me levará para casa. Maravilhosa graça, oh quão doce é o som, que me salvou, um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. A música é linda. Para terminar essa mensagem, eu queria pensar com você em um outro paradoxo da morte e vida. É que muitos mortos vivem achando que estão vivos. O segundo paradoxo, a segunda lição desse paradoxo, é que muitos vivos vivem como mortos. Quando eu fui resgatado dessa pedra gelada para a vida, onde Deus tocou em mim e me trouxe de novo a vida, e agora eu consigo ver que as pessoas estão mortas, eu consigo ver que toda a cultura desse mundo ela é moldada por essa visão de mortos. Agora que Deus me trouxe a vida, o comportamento de muitos vivos se compara ao comportamento dos mortos. A cultura é movida pelo pensamento dos mortos nesse sentido. E eu, como vivo em Cristo, e eu agora que fui chamado, que fui trazido à vida para viver com Cristo, para dar frutos, para olhar a sociedade, para olhar o mundo com outros olhos, mas não com os olhos mais de alguém que está morto, mas agora eu consigo ver o mundo com os olhos de alguém que de fato está vivo, de fato alguém que experimentou a graça maravilhosa de Deus, de fato como alguém que não podia fazer nada por mim mesmo, eu não podia me dar a vida, mas Deus maravilhosamente me trouxe a vida, e agora que eu vivo verdadeiramente, eu vivo em Cristo, nós nos comportamos como mortos. Nós desprezamos toda a obra salvífica, toda a obra da graça que me tira de um estado de putrefação, de um estado gelado, e me traz o vigor, e me traz o respirar, e me traz a vida, e me traz o fôlego. Eu deveria ser eternamente grato por essa obra. Eu deveria viver eternamente aos pés de Jesus, agradecendo a maravilhosa graça dele que me visitou. Mas agora que eu experimento a vida, que eu experimento de fato o que é liberdade, porque eles estão mortos, eles acham que são livres, mas eles estão presos. Eles são presos pela morte, e agora que eu fui resgatado em Cristo Jesus, e eu experimento a vida, agora que eu sou livre, agora que eu tenho de fato o poder de escolha, eu escolho não obedecer a Cristo e viver de novo como um morto. A gente pega a maravilhosa graça de Deus, embola como um papel e joga na lixeira. A grande crise nossa da juventude hoje é experimentar a maravilhosa graça de Deus e viver como morto. A gente precisa mudar isso, cara. A gente precisa entender que uma vez salvo em Cristo Jesus, uma vez que eu vivo em Cristo Jesus, eu agora experimento que o verdadeiro livre-arbítrio é obedecer aquilo que Cristo quer que eu faça. O verdadeiro livre-arbítrio ele está no fundamento de obedecer. O que é liberdade? Liberdade segundo a cultura desse mundo, que é regida por mortos, e é por isso que não se assuste, a cultura desse mundo vai falar de vários temas contra a Escritura Sagrada. A cultura desse mundo ela briga com Deus, porque a cultura desse mundo ela é regida por mortos. Então, o que conduz o consumismo, o pluralismo, esse monte de ismo que conduz a cultura, ela é regida por um bando de mortos. E quando Deus me traz a vida, eu começo a ver o mundo de outra maneira e eu começo a entrar num movimento contra a cultura, onde eu começo a guerrear com esse mundo. E nós temos estudado isso no livro Discípulo Radical. Nós somos chamados para sermos discípulos radicais e não tem como você ser um discípulo normal. Diante da cultura desse mundo, só dá para você ser um discípulo radical. E agora que eu consigo ver o mundo e consigo ver que ele é regido por mortos, eu acabo me confundindo com esse mundo e vivendo como morto de novo. A grande crise hoje nossa dos jovens, de forma geral,
é achar que tudo é leviano, que tudo pode, que tudo não tem problema. E a gente acaba se comportando como morto e desperdiçando a graça maravilhosa de Deus. Que Deus nos ensine, que Deus nos traga vida para aqueles que ainda estão mortos. Que Deus, pela maravilhosa graça dele, toque naqueles que ainda estão mortos e traga vida. E que agora eu vivo, não por mim mesmo, mas eu vivo para aquele que me trouxe a vida. Agora eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que me resgatou da morte. E agora eu não vivo mais para adorar minha própria vida, mas agora eu vivo para adorar a vida dele, que me trouxe a vida, que me deu a possibilidade verdadeiramente de viver. E agora que eu experimento a verdadeira liberdade, eu estava falando de liberdade, e a verdadeira liberdade me ensina que quando eu entendo que sou liberto, verdadeiramente eu escolho obedecer. O segredo da liberdade não é você livre fazer o que você quiser. O segredo da liberdade é que você livre, podendo fazer o que você quiser, você resolve obedecer. Você sendo livre, podendo fazer o que você quiser, você escolhe ser submisso à vontade de Deus. Que Deus nos traga vida e que Deus nos ajude a viver como vivos de verdade e não nos comportar como mortos e jogar a graça dele no lixo. Queria que você ficasse de pé. Queria convidar o pessoal do louvor, e aí com o que tiver aí, guitarra, com baixo, com vocal só, para a gente de novo cantar aquela segunda canção. Não dá para cantar? Queria que você pensasse sobre essa palavra. Imagina que verdadeiramente a gente vive naquele filme que eu contei para você no início. A gente anda pela rua, na verdade o que a gente vê não são pessoas vivas, segundo a Escritura, segundo o parâmetro que nós estamos usando. Quando a gente anda pelas ruas e encontra as pessoas, a gente vê pessoas mortas, que acham que estão vivendo. E um dia você estava lá, cara, morto achando que estava vivendo. Um dia você estava lá vivendo, ou achando que estava vivendo segundo sua própria vontade, segundo as concupiscências da sua carne. Porque morto não obedece nada. Morto segue os desejos da própria carne. E agora que você tem vida, que você tem a possibilidade de viver em Cristo, de ser verdadeiramente uma nova criatura, você escolhe viver como os mortos. Não tem sentido isso que você está fazendo para a tua vida, simplesmente não tem sentido. Como vivo, como alguém que foi ressuscitado, como alguém que foi trazido, como alguém que pode ver agora o mundo não mais sob a ótica de um morto, mas como alguém que consegue ver com limpidez as grandes coisas e as grandes obras de Jesus. Como alguém que recebeu a graça, como alguém que foi visitado por essa graça maravilhosa de Deus. Como alguém que de fato agora entendeu que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele levou sobre si toda a nossa transgressão, a ira de Deus que estava sobre nós, foi levada com ele naquela cruz. Depois que você começa a entender que verdadeiramente nós temos vida em Cristo Jesus, continuar vagando nessa trajetória que você chama de cristã, nessa trajetória que você acha que é um discípulo de Jesus, continuar vagando nela como uma vida de morto. A gente vem na igreja, cultua a Deus, mas quando a gente sai daqui, nós somos confundidos com os zumbis dessa geração, porque os nossos comportamentos, eles não nos trazem a vida ou não apresentam a vida que há em nós. Nós somos confundidos. Ora pela sua própria vida. Se você ainda não aceitou a Cristo Jesus, essa é mais uma oportunidade que você tem, verdadeiramente. Verdadeiramente você tem a oportunidade de pedir a Deus, com o coração quebrantado, que Ele te traga a vida.
A palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. Se você se quebrantar na presença de Deus nesse momento e pedir para Ele te trazer a vida, Ele é poderoso e fiel para fazer infinitamente muito mais do que a gente pode imaginar. Pare de envergonhar o Evangelho, cara. Pare de viver do jeito que você acha que tem que viver. Vive exclusivamente para Deus, cara. Entrega a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Entrega todo o seu comportamento, suas atitudes, tudo que você tem feito. Simplesmente Jesus do alto céus olha para a sua vida e não entende. Porque um dia Ele te tirou daquele necrotério. E hoje quando Ele olha para você, você se comporta como um morto. Simplesmente não faz sentido. Quando eu entendo que eu fui ressuscitado, quando eu entendo que eu fui tirado de um estado de morte, quando eu fui tirado de um estado onde eu não podia fazer nada por mim, simplesmente nós não temos mais nada se não nos rendermos aos pés do nosso Salvador. Discípulos radicais, cara. Jesus está atrás de discípulos radicais. Deus não ia derramar o sangue do Filho dele por um vivo que quer viver como um morto. Se Ele te trouxe a vida é porque Ele tem um propósito na tua vida. Se Ele te trouxe a vida, não foi para você escolher viver como morto. Aleluia, Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não dá para tocar mais uma, não? Aquela número 2? Qual que é o número 2? A segunda que vocês tocaram hoje? Viverei, não sei o quê. É, porque tem bem a ver assim, né? Gente, no mais, você pode se assentar, a gente vai cantar mais uma canção. Que Deus abençoe a sua vida. Você é nosso convidado. Amanhã nós temos culto pela manhã, um culto da reforma ainda, do presbitério, que vai ser aqui na nossa igreja. Nós temos culto amanhã à noite.
E lembrando que hoje nós fizemos uma ação no Enem, cara, foi muito legal. Foi muito legal poder entregar uma caneta, um folheto para quem estava nervosíssimo. Teve um garoto que passou na nossa barraca umas 4 vezes, cara. Ele foi fazer a prova, voltou, esqueceu alguma coisa. Aí daqui a pouco ele passou e voltou umas 4 vezes assim ele passou. Mas foi muito legal, cara. É o que eu tenho falado para vocês. A gente tem feito coisas, a gente tem propagado o reino de Deus assim, cara. Trabalhando muito. Então, meu convite é para você se envolver. Nós temos o Conexão, próximo Conexão é dia 19. Então, semana que vem a gente não tem, por conta até do feriado. Dia 19 a gente volta com força total para a segunda parte da mensagem, Paradoxo Morte e Vida. E agora vai ser o Paradoxo Vida-Morte. Eu fui chamado para a vida, para morrer. A gente vai entender como que a Escritura Sagrada nos ensina. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.